E agora vamos ao nosso quadro Bate-Bola. E para falar do Paulistão e também do Grêmio Catanduvense, recebo aqui o nosso comentarista César Ferreira. Boa noite, César. Boa noite, Elana, e boa noite a todos. E vamos começar falando do Paulistão Série A. Quem jogou e goleou foi o Santos, que deixou o Botafogo fazer só um de honra. Vamos conferir. Jogou muito bem o Santos, né? Com a molecada entrando e dando conta do recado. Aí é o primeiro gol do Giovani, é o menino da base, né? Tirando o goleiro, fazendo o gol logo no começo do jogo. Aí já é o gol do Cícero, que é o segundo gol. Cícero desequilibrando, né? Já que o Montijo foi vendido, a responsabilidade é do Cícero. Aí já é o gol meio sem querer do Botafogo, do Hudson. Para não ficar no zero, né, César? Isso, o goleiro saiu muito mal. Aí já é o terceiro gol, né? Do Gabigol, Gabriel. Deslocou muito bem o goleiro. Aí já é o segundo gol dele, ele fez 2 gols. O Gabriel é o destaque da equipe do Santos, né? E aí já é o quinto gol, que é o gol do Emerson. Foi um jogo muito bem, apesar que foi 5, mas o Botafogo teve chance nesse jogo aí, mas não foi muito feliz nas finalizações. E o Santos está dando tudo certo. O porquê? Já é da segunda goleada, né? Goleou o Corinthians, que ninguém esperava, de 5. E agora a segunda goleada com a equipe do Santos acontece. E com os meninos, né, César? Isso, tá sendo de base. A base. O Santos foi campeão, né, da Taça São Paulo de Júnior e subiu vários jogadores. Então está sendo um celeiro de jogador de júnior subindo e dando conta do recado. Vendeu alguns jogadores e agora vai aproveitar. E desses jogadores que estão fazendo a experiência, vai ficar no time vários jogadores. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com o Oswaldo de Oliveira. Que o jogo passado ele mandou uma banana para a torcida. O penúltimo jogo ele mostrou o dedo para a torcida. E esse jogando de 5, ele foi expulso. E o Oswaldo sempre foi ponderado, sempre foi um cara calmo, sempre deu uma entrevista normal, mas alguma coisa está acontecendo. Porque o Santos jogando bem e ele fazendo essas coisas, imagina quando não jogar bem então, né? O fato dele não ter grandes nomes, contratações, tá aí com 6 meninos da base do Santos, não pode estar fazendo essa pressão aí no treinador? Apesar que ele é experiente, né, César? Ele é bem experiente, ele sempre foi ponderado, ele sempre foi calmo, é o estilo do Oswaldo. Então tem aí o Damião também, que até agora está treinando praticamente faz 20 dias e não decidiu, né? Porque não pagou a segunda parcela do passe do Damião. Então tem esse jogador que já jogou a seleção brasileira, é jogador de nome, perdeu o Montijo, né? Um excelente jogador também, foi para a China e capaz, se não ficar esperto, vai perder o Cícero, porque tem um time da China que quer o Cícero. Então lá eles estão investindo muito, então esse mercado chinês, o próprio mercado árabe, estão com muito dinheiro. César, agora então vamos falar de Ponte Preta e Corinthians. Depois a gente vai falar um pouquinho mais mais essa derrota do Corinthians, que deixou o time numa situação um pouco difícil com a torcida. Vamos ver os gols. Já é um jogo tenso, né? Aí você pode ver que foi uma falha da defesa, uma falha lá do lado direito e uma falha aqui, ó. O alemão, né, que jogou aqui no nosso Grêmio Catanduvense. Aí é o gol de empate, que é o gol do Wendel. E aí é um corte que o zagueiro do nível do Gil não pode tomar um gol desse, o Ferrugem. Então começou já bem antes de começar esse jogo. A torcida invadiu o CT Joaquim Grava, por cerca de 100 torcedores, agrediram funcionários. E o único jogador que eles conseguiram pegar, assim, porque vários jogadores correram, se trancaram no vestiário, alguns nos banheiros, eles queriam entrar, eles queriam pegar o jogador. Sobrou pro Guerreiro, falaram que pegaram o Guerreiro, falaram um monte pro Guerreiro, empurraram. E o que eu falo, infelizmente o brasileiro tem memória curta, né? Que nem o Guerreiro vai ser um dos goleadores mais na história do Corinthians, porque ele fez o gol do título mundial. E isso há 1 ano e meio atrás, há 2 anos. Então, como pode fazer um ídolo desse, que ficou na história do Corinthians, e a torcida fazer
Eu acho que é uma pouca vergonha isso aí, né? Não tem impunidade, não polícia, não tem nada. A própria diretoria eu acho que é culpada, porque eles falam que não ajuda os torcedores e ajuda as secções dessas torcidas, Gaviões da Fiel, várias torcidas. Então eu acho que eles têm um pouco de culpa sim. Sobre o jogo em si, Corinthians mais uma vez entrou nervoso, tomou um gol aos 4 minutos de jogo. E daí já desestabiliza, já né? ficou mais gol nervoso no ainda. No comecinho do jogo fica difícil. Melhorou aos 25, aí já melhorou, jogou já bem e tal, fez o gol de empate, 1-1. Aí depois teve uma chance com o Guerreiro, numa chance 2 vezes. Ele chutou, o goleiro defendeu, ele foi para cima, chutou e foi para escanteio. Até aí, bom, vamos esperar que o Corinthians melhore. Começou o segundo tempo, mesma coisa, tomou um gol aos 3, 4 minutos, aí virou aquele marasmo, né? Aí já não teve chance, já ficou nervoso. O Gil foi expulso, nunca vi isso, 2 zagueiros, né, nível de seleção, ser expulso. E outra coisa, o Gil é um excelente jogador, mas não pode tomar um gol daquele porque nem no Júnior a gente aprende você não virar de costas pro atacante. Ele fingiu que ia chutar, ele virou de costas, isso aí não existe. Ele é um jogador de nível de Corinthians, um jogador de seleção brasileira. Então quando a maré tá ruim, sobrou até para ele levar um corte desse aí que foi ridículo. Depois teve também uma entrada do Paulo André, que chutou um menino lá que entrou no segundo tempo, entrou muito bem. Então as 2 zagueiros do Corinthians, aí não teve força, mesmo entrando o Pato, não teve condições. E eu acredito que isso vai ficar mais ruim ainda, porque a torcida do Corinthians vai fazer mais pressão. E não adianta, Elaine, não adianta nada. Porque se o Corinthians ganha, aí falar, você viu, a torcida tem que fazer a pressão. Então pode ir que fez pressão, não resolveu, não adiantou nada. E o próximo jogo do Corinthians é um jogo difícil, que é o Bragantino. O Bragantino sempre foi pedra no sapato do Corinthians. Então vai ser um jogo bastante nervoso também. Esse jogo é no Pacaembu. A gente já falou algumas vezes aqui, César, das torcidas, que tem que incentivar, tem que cobrar o time, mas sempre sem violência. Parece que agora o CT do Corinthians já tem mais seguranças particulares, para evitar que a torcida chegue até lá e agrida os jogadores. E vamos esperar que o Corinthians se encontre aí no campeonato. É o começo, ainda dá tempo dos grandes times de São Paulo se encaixarem aí, e né? a impunidade, né? Pô, nós estamos aí faz 6 meses que nós vimos um fato lamentável do jogo lá Atlético Paranaense e Vasco. Pô, passou pro mundo inteiro, é uma vergonha isso. A Copa do Mundo aqui. Você pode ver que pareceu, o que aconteceu? A imprensa falou 2 semanas, 3 semanas, jornal, ninguém fala mais nada. Então, os próprios torcedores foi preso, um já saiu, então tá tudo tranquilo. E sempre que já teve uma outra briga, o próprio torcedor já estava naquela briga de novo, então é impunidade. Então, acho que isso aí é caso de polícia mesmo. Então é fácil, a televisão tá filmando, pegou, prende. Não tem. E de torcedor, acho que de 10 torcedor, 9 o pessoal gosta dos times. Tanto o Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, tem os fanáticos. Mas tem, infelizmente, falar uma coisa feia, que tem bandidos no meio infiltrado disso também. Isso que acontece. Então sobra pro time. Então o pessoal quer que é perca de jogos, é perca de mando, mas não é a torcida em si, é alguns bandidos infiltrados no meio da torcida. Então, agora vamos falar de um time que está comemorando à toa. Palmeiras ganhou, dessa vez do São Paulo, 5 jogos, 5 vitórias. Vamos conferir. Jogou muito bem o Palmeiras. Jogou aí a primeira oportunidade que o Leandro teve. Aí já o gol do Valdívia, né, de falta, não estava impedido. Todo mundo pediu impedimento, mas ele saiu de trás, a zaga ficou esperando. Aí já o segundo gol, né, o gol do Allan Kardec, ele sofreu o pênalti e foi e bateu o pênalti, e fez. Um pênalti muito bobo também, do Rodrigo Caio, zagueiro do São Paulo, que ele deu um corte. Então o Palmeiras está em status de graça, mas jogou bem. Entrou bem o Centenário, veio para conquistar título. 5 jogos, 5 vitórias, e não está ganhando por acaso não, está jogando bem. Aí a gente tem que tirar o chapéu para a diretoria do Palmeiras, o porquê. Todo mundo, uma facção quer que o treinador saia, então ficou naquela, me diz, sai não, fica. Pô, fizeram certinho, deram crédito para o Gilson Kleina, está fazendo um excelente trabalho, algumas contratações chegando certinho. O Lúcio jogou muito bem ontem, acho que foi um jogo que ele queria jogar contra o São Paulo, porque
Ainda mais porque faz pouco tempo que ele saiu do São Paulo e não saiu muito bem, né, César? Saíram com ele de lá, né? Falar o português claro, fizeram uma coisa que um jogador que é campeão do mundo, capitão, ser afastado, treinar separado, é muito ruim isso para o jogador. Mas em si o Palmeiras está de parabéns, está no caminho certinho, centenário, a Arena Palestra já vai ficar pronta, então está no caminho certo. O Valdívia jogando muito bem, é o destaque. O Wesley aqui de Catanduva também jogando muito bem. E isso que está chegando novas contratações, né? Então está fazendo a coisa certa. No começo do campeonato, todo mundo falava assim dos 4 grandes. Mas agora quem está dando alegria no Campeonato Paulista aí é o Santos e o Palmeiras. Então acho que tem uma crise muito ruim pro lado do Corinthians, uma crise, por enquanto, mais ou menos no São Paulo, mas as duas equipes que estão destacando e jogando muito bem é Palmeiras e Santos. César, você falou aí de um catanduvense, vamos falar do Grêmio Catanduvense. O Grêmio Catanduvense jogou seu segundo jogo no último sábado aqui em Catanduva contra o Capivariano e teve sua segunda derrota. Vamos ver uma matéria que o repórter Maurício Ferreira fez. Há menos de 2 semanas, a diretoria do Grêmio e Geraldo Vignoli se reuniram na prefeitura, onde o governo municipal anunciou que ajudaria o Grêmio na questão financeira. Não estamos recebendo nenhuma ajuda da prefeitura que ele prometeu. O valor que ele declarou, dos R$380 mil que foi declarado. Sem a ajuda da prefeitura, os diretores estão precisando buscar parceiros na região para quitar as despesas do clube. Posso dizer para você que algumas empresas, tanto eu como o Reginaldo, né, o alemão ligou, está se comprometendo a dar uma ajuda aí para nós, não é grande coisa, mas estão dando, e prefeituras de alguma cidade. Eu também conversei com algumas prefeituras, o alemão, o Maurício, e eles se comprometeram hoje de estar ajudando nós. Por mês, a folha salarial do Grêmio Catanduvense entre jogadores, comissão técnica e funcionários gira em torno de aproximadamente R$130 mil, valor que no dia do pagamento dos salários ainda não estava completo. E o pagamento dos jogadores, que vence hoje é dia 3, hoje tem que pagar os jogadores, nós não temos dinheiro. A gente estava aí aguardando várias ajudas, várias promessas, que até agora não se chegou, não concretizou nenhuma delas. Na noite desta segunda-feira, uma reunião foi convocada na sede do clube. Entre os assuntos estão as dívidas do Grêmio acumuladas na gestão Dimas Macedo. Mandei levantar o advogado do Grêmio, do Vence. O Dr. Matheus levantou a dívida para mim. A dívida hoje chega em R$6.800.000. A dívida do Grêmio em 6 meses de gestão da diretoria passada. César, a gente viu a matéria aí com o alemão, o presidente do Grêmio, falou, também o Sérgio Urize da diretoria. A situação do Grêmio está um pouco complicada, né? De 20 times competindo, a gente está em 19º, ou seja, a gente tem 1 ponto em 3 jogos e não aproveitamos a oportunidade de jogar em casa e conquistar esses pontinhos aí. É verdade, né? Eu falei isso, né, semana passada, parece que estava adivinhando o primeiro jogo contra o Marília, né? O resultado ruim para nós seria o empate. Porque aqui é o campo neutro, então a torcida quer que a gente ganhe o jogo, vai para cima. Infelizmente, contra o Marília, foi para cima, perdemos um gol debaixo do gol contra o Marília. Eles foram lá, 1-0. Perdeu a partida, não somamos ponto nenhum. Agora essa partida contra o Capivariano também, mesma coisa, não jogou tão bem como jogou a primeira partida, eu acho que jogou tão bem. Não jogou bem, não teve muita chance de gol, não, as duas equipes muito truncadas, um jogo feio para assistir. E infelizmente agora nós estamos em 19º, então de 20 times, né? Isso que eu falo, se tivesse empatado as duas, né? Não, a gente não tem um mas já foi alertado. E se tivesse empatado as duas, nós estaríamos o quê? Com 3 pontos. Então você estaria ali em 12º, 11º, 14º. Já está no meio da tabela, né, Isso, César? está embolado. O problema no futebol é o seguinte, o pessoal que fica muito lá embaixo, ninguém respeita. Então se o Grêmio que nem jogou a primeira partida, empatou, perdeu 2 em casa, agora vai jogar um jogo difícil contra a Ferroviária lá em Araraquara. É um jogo difícil. E no começo do campeonato, se você não somar, fica bastante difícil. Então acho que parece que o nosso treinador, o Jorge, já pediu para a diretoria algumas contratações, ele quer no mínimo 4 jogadores, mas infelizmente também eu acho que tem o problema do dinheiro, né? Que parece que foi prometido algum dinheiro aí pro alemão e pro diretor, o Sérgio, nós vimos aí a matéria, então houve uma promessa, não me engano, acho que foi de R$380 mil, isso aí é para contratações e pagar o salário dos jogadores também.
que eu fiquei sabendo, parece que a folha não é tão alta, é uma folha razoável. Tem times aí que estão aí, tem 4, 5 vezes a mais a folha de pagamento. Então a gente não vai criticar, eu acho que o Alemão e o Jorge, o próprio Sérgio, são pessoal praticamente de Catanduva, eles querem o bem do Grêmio Catanduvense, eles não estão lá para brincar também. Então a gente vai torcer, vai jogar lá contra a Ferroviária, vamos torcer para trazer um bom resultado. Mas a próxima partida depois contra o Grêmio em casa é contra o Rio Branco, um jogo difícil também. Nesse começo a gente tem que procurar somar pontos. Não deu para ganhar, não tem problema nenhum. O pessoal vai criticar que empatou, mas um ponto é um ponto. O porquê? Chega no final do campeonato, às vezes você deixa de cair por causa de um ponto. Deixa de subir por causa de um ponto. Então vamos torcer aí, né, que essa promessa que teve aí a diretoria do governo de Catanduva, que apareça esse dinheiro aí, para sanar as dívidas, para pagar os jogadores também e fazer algumas contratações para enquadrar no elenco, que vai precisar mesmo, né, nos jogadores aí para reforçar, para a gente consiga ter bons resultados. A gente tem que lembrar que no final do último jogo, o presidente e algumas pessoas da diretoria fizeram comentários contra as promessas não cumpridas aí do então prefeito Geraldo Vignoli. A gente sabe, a gente acompanha a trajetória do Grêmio. O Grêmio entrou nesse campeonato sem contratações, com pouquíssimas contratações. A grande esperança do Grêmio, o goleiro também não começou o campeonato, veio e foi para outro time. Então o time enfrenta algumas dificuldades. Mas queria lembrar também que nos 2 jogos a torcida compareceu ao estádio, né? Deu força para o time, mas não conseguimos. A gente vai continuar acompanhando aí o Grêmio Catanduvense. Na noite desta segunda-feira vai ter uma reunião, a equipe da Nova TV vai acompanhar e vai trazer todas as notícias para você amanhã. César, com essa, a gente não pode dizer crise, mas um começo de desentendimento entre a diretoria e a administração municipal, isso não pode chegar aos jogadores, né, para não desestabilizá-los. Fica ruim, né? O porquê? O campeonato praticamente está começando. Então, daqui a pouco já vence o mês do jogador, está atrasado. Aí começa a atrasar. O primeiro mês atrasa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, fica ruim. E a gente entende o lado dos jogadores. Aí o pessoal fala, é mercenário, joga por dinheiro. Não é. O campeonato é curto, é contrato praticamente de 3 meses. Então o jogador vem aqui jogar também para ganhar seu dinheiro. A gente sabe que a faixa mensal dos jogadores do Grêmio é razoável. Não é todo mundo fala, tá ganhando bem, não é. Eu não quero falar o valor aqui, porque é falta de ética a gente falar quantos jogadores estão ganhando. Mas os jogadores também estão querendo aparecer no cenário, jogadores que vêm com um salário pequeno, para querer aparecer, para jogar. E o Jorge foi no Goiás, que ele foi treinador, alguns outros estados, procurar trazer esses jogadores. Mas veio muito tarde, né? Porque acho que treinou praticamente 3 semanas, acho que é muito pouco isso. Então vamos torcer agora para chegar algumas contratações, né? Que o governo de Catanduva pague essa promessa, né? Que teve de dar o dinheiro à diretoria, porque se não aparecer o dinheiro aí começa a ficar ruim. Então vamos torcer a ambas as partes, aí a diretoria e o governo, que essa reunião que vai ter hoje, né? Nessa segunda-feira, que dê certo e sanar essa dívida que está aí entre os jogadores, que dê tudo certo para depois a gente cobrar os resultados. Vamos cobrar os slogans que estão sendo espalhados pela cidade, né? Promessas cumpridas. É isso que o Grêmio quer. César, muito obrigado pela participação. E o Novo Jornal fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã.